Olá! Hoje, a gente vai mergulhar numa situação que é tipo um resumo perfeito das pressões e dos paradoxos do nosso futebol. Estamos falando de um jogador que chegou no Flamengo faz menos de um ano, com todo um status de estrela europeia, mas que agora, em janeiro de 2026, já virou o centro de especulações sobre um retorno para a Europa. O nome da vez é o do lateral direito Emerson Royal. Nossa análise aqui vai se basear em reportagens recentes, sabe? Principalmente as que citam o jornalista Ekrem Konur, que detalham o interesse de dois clubes europeus. E a nossa missão é ir um pouco além da notícia, tentar entender o que ela revela. Por que um investimento tão alto tem um retorno tão questionado em tão pouco tempo? Vamos olhar o desempenho, o dinheiro envolvido e o dilema que o Flamengo tem na mesa agora. É um caso clássico, né? De gestão de ativos sob altíssima pressão. E a gente vai tentar conectar os pontos para entender o quadro geral. O que essa situação toda diz sobre a diferença de ritmo, de expectativa entre o futebol daqui e o europeu. E como a camisa do Flamengo pode, ao mesmo tempo, impulsionar um jogador e também sufocar. É uma história sobre grana, tática e, principalmente, adaptação. Certo, então vamos lá. Começando pelo gatilho de toda essa discussão. A janela de transferências de janeiro na Europa, que está a todo vapor. As fontes que a gente tem indicam que dois clubes especificamente estão de olho na situação do Emerson Royal, o Valência da Espanha e a Fiorentina da Itália. Ainda não é nada de proposta oficial na mesa, mas o nome dele está sendo muito ventilado nos bastidores. E o timing aqui é a primeira peça do quebra-cabeça, sabe? A janela de inverno europeia em janeiro, ela não é como a de verão. Ela é muito mais cirúrgica. Os clubes não estão montando um time do zero. Eles buscam peças de reposição, oportunidades de mercado ou aquele jogador específico para corrigir uma falha que eles viram na primeira metade da temporada. Então, o fato do nome dele aparecer agora significa que ele é visto como uma dessas oportunidades de mercado? Alguém que pode ser contratado por um valor mais baixo do que o potencial dele sugere? Exatamente isso. Pensa no perfil do Valência e da Fiorentina. Não são os gigantes financeiros tipo Real Madrid ou Manchester City. São clubes que precisam ser inteligentes no mercado. Eles olham para o Emerson Royal e não veem o jogador dos últimos 6 meses no Flamengo. Eles veem o jogador que passou pelo Milan, pelo Tottenham, pela seleção brasileira. Eles pensam, olha, temos aqui um atleta com passaporte europeu, experiente, que talvez não se adaptou à volta para o Brasil. Quem sabe a gente não consegue resgatar ele por um preço de ocasião. É um cálculo de risco e recompensa. Faz todo sentido. Estão apostando no currículo, não na fase atual. E isso nos leva direto para o centro do dilema, para entender por que essa notícia faz tanto barulho. A gente precisa lembrar que a chegada do Royal em julho de 2025 não foi uma contratação qualquer, foi um evento. Foi uma declaração de intenções do Flamengo. Ele não veio como promessa ou aposta, veio como uma solução. Um jogador pronto, no auge da carreira, para tomar conta da lateral. E essa declaração teve um preço bem alto. O Flamengo pagou 9 milhões de euros ao Milan. Na cotação da época, isso bateu na casa dos 58 milhões de reais. É um caminhão de dinheiro para qualquer clube do mundo, mas para o futebol brasileiro e para um lateral, nossa, é uma cifra que redefine as expectativas, né? E aqui está o que eu acho que é o ponto mais importante do caso. Não é só a pressão óbvia que um valor desses gera. É um choque de filosofias. O Flamengo pagou o preço de solução imediata e inquestionável por um jogador que, na Europa, talvez fosse visto como um ótimo ativo de elenco. Entende a diferença? O clube comprou um produto de prateleira e a torcida esperava um salvador. Essa dissonância é, para mim, a raiz da crise. É uma ótima forma de colocar. Ninguém paga 58 milhões de reais por um jogador funcional. Paga-se por um protagonista. E essa expectativa cai sobre ele antes mesmo do primeiro treino. Cada passe, cada cruzamento, cada decisão em campo passa a ser avaliada não pelo mérito do lance, mas com o carimbo de isso vale 58 milhões. Sem dúvida. E essa pressão não é só da arquibancada ou da imprensa. Ela é sistêmica. A diretoria que aprova um gasto desses precisa de um retorno esportivo rápido para validar a decisão. O treinador, o Felipe Luiz, se sente quase na obrigação de escalar para justificar o investimento, mesmo que outro jogador esteja melhor.
E o próprio jogador sente o peso. Ele sabe que não foi contratado para compor elenco. Ele foi contratado para ser a referência na posição. É todo um ecossistema de cobrança. E essa cobrança toda nos leva para o campo, que é onde a história ganha contornos mais dramáticos. Porque a realidade da performance do Emerson Royal não chegou nem perto de justificar essa expectativa gigante. Os números brutos, se a gente olhar friamente, contam uma parte da história. No segundo semestre de 2025, ele jogou 19 partidas, marcou um gol e deu uma assistência. E aí eu te pergunto, são números terríveis? Desastrosos? Talvez não, mas para um lateral de perfil ofensivo, num time como o Flamengo, que na maioria das vezes tem a bola e joga no campo do adversário, a expectativa de produção ofensiva é muito maior. Um gol e uma assistência em 19 jogos é modesto. É o tipo de número que se espera de um jogador mediano, não da sua contratação estrela. Exato. Num clube como o Flamengo, o ok ou o razoável nunca é suficiente. Principalmente com essa etiqueta de preço. Mas as fontes que a gente tem apontam para algo ainda mais fundo, que vai além da frieza dos números. É o fator subjetivo, a química. A informação é que ele não conseguiu criar uma conexão forte nem com a torcida, nem com o técnico Filipe Luís. E no Flamengo, essa conexão talvez seja tão importante quanto a qualidade técnica. A torcida do Flamengo é famosa por jogar junto, por adotar os jogadores que mostram raça, entrega. Quando essa liga não acontece, a relação pode azedar muito rápido. É o famoso não vestiu a camisa. Precisamente. E some aí sua figura do treinador. Filipe Luís foi um dos laterais mais inteligentes da sua geração, jogou no mais alto nível. O padrão de exigência dele para aquela posição, taticamente, é altíssimo. Ele não quer só um jogador que cruza bem, ele quer um jogador que entenda os momentos do jogo, que saiba quando apoiar, quando guardar a posição, que participe da construção. Se o Emerson Royal não entregou essa leitura de jogo no nível que o técnico esperava, a confiança se quebra. Ou seja, o talento individual dele, que é inegável, não foi suficiente para superar a falta de encaixe no sistema do time e no coração da torcida. É isso. Perfeito. O futebol desafia as planilhas. A adaptação a um novo país, a um estilo de jogo diferente, a cultura de vestiário e principalmente a magnitude da pressão no Flamengo são variáveis que podem potencializar ou anular o talento de um atleta. O que a gente vê no caso do Royal é um jogador tecnicamente qualificado, cujo ambiente não conseguiu extrair o seu melhor. E essa falta de rendimento cria um efeito dominó perigoso. Explica melhor esse efeito dominó. É simples. O jogador não rende o esperado, a torcida pega no pé. Aí ele perde confiança, o que afeta ainda mais o rendimento dele. O treinador começa a testar outras opções para a posição, a diretoria começa a ser questionada pelo investimento e o ativo de 58 milhões de reais, que devia ser uma solução, começa a ser visto internamente como um problema. Um peso morto no balanço e na folha salarial. E é nesse exato momento de fragilidade que o mercado europeu, como se fossem abutres pacientes, percebe a oportunidade e começa a circular o nome dele. Exatamente. Valência e Fiorentina não estão ligando para o Flamengo por acaso. Eles estão lendo o cenário todo e concluindo que este é o momento perfeito para fazer uma consulta. O que nos coloca no presente. Com esse interesse europeu no ar, qual é a posição do Flamengo? O clube simplesmente aceita a perda e vende o jogador para recuperar uma parte do dinheiro? Como eles lidam com esse ativo tão caro e que até agora não performou? A primeira coisa a se considerar e que é um trunfo para o Flamengo é o contrato. O Emerson Royal assinou até dezembro de 2028. Isso significa que o clube não está com a corda no pescoço, entende? Não tem o risco de perdê-lo de graça logo mais. Isso dá ao Flamengo poder de barganha. A diretoria não precisa aceitar a primeira oferta que aparecer. Então isso os coloca diante de um dilema estratégico clássico, imagina. Um dilema clássico com apostas bem altas. De um lado da mesa está a opção da paciência. Manter o jogador, apostar que os primeiros 6 meses foram só um período difícil de adaptação. Acreditar que, com uma pré-temporada completa com Filipe Luís, ele vai finalmente se encaixar e render o esperado. Seria uma aposta na recuperação do ativo,
na esperança de que ele se valorize de novo. É a aposta no e se, né? E se ele se adaptar e virar um dos melhores laterais do Brasil? Vender agora seria um erro histórico. Qual é a outra opção? A outra opção é a do pragmatismo financeiro. É olhar para a situação e decidir cortar as perdas. Aproveitar que ainda existe interesse no mercado europeu para vender o jogador. Recuperar uma parte significativa do investimento e, um ponto crucial, aliviar a folha salarial de um dos salários mais altos do elenco. Esse dinheiro e esse espaço poderiam ser usados para buscar outro jogador que talvez se encaixe melhor na filosofia do time. Mas o contrato longo, que você falou que é um trunfo, não pode virar uma armadilha nesse segundo cenário? Se o Flamengo decide não vender e ele continua não rendendo, o clube fica preso a um contrato caríssimo por mais 3 anos. É exatamente por isso que é um dilema. O contrato é uma faca de 2 gumes. Ele protege o clube de ofertas baixas, mas também representa um compromisso financeiro de longo prazo com o jogador que, hoje, é uma incógnita. A decisão final, segundo as fontes, vai depender puramente do valor da proposta que chegar. Ou seja, se o Valência ou a Fiorentina chegarem com uma oferta que permita ao Flamengo recuperar, 70% ou 80% do que foi investido, a venda se torna muito provável. Muito provável. Seria uma forma da diretoria admitir o erro sem um prejuízo financeiro catastrófico. Agora, se as propostas forem baixas, na casa de 4 ou 5 milhões de euros, tentando se aproveitar do mau momento dele, aí o Flamengo provavelmente vai recusar, vai pagar para ver e apostar na recuperação do atleta. É um jogo de xadrez onde o próximo movimento depende do tamanho da aposta do adversário. Então, para a gente amarrar tudo, temos um jogador de custo altíssimo, contratado com a expectativa de ser protagonista, mas cujo desempenho decepcionou. Apesar disso, o currículo dele ainda garante prestígio na Europa. E o Flamengo, com a janela aberta, está nessa encruzilhada. Aposta na paciência e na recuperação do ativo ou opta pelo pragmatismo de uma venda para minimizar o prejuízo? É a fotografia perfeita do momento. A situação do Emerson Royal é um estudo de caso fascinante sobre os riscos do mercado da bola e a complexidade da gestão de um gigante como o Flamengo. E isso nos deixa com uma reflexão final, algo que vai além dos números e das táticas. Manda! A gente analisou o lado financeiro, estratégico, tático, mas e o fator humano? Muitas vezes ele é esquecido nessa equação. O que esse caso revela sobre a dificuldade de adaptação de um atleta de elite. Estamos falando de um jogador que disputou Copa do Mundo, que viveu a pressão da Premier League e do futebol italiano, e mesmo assim o desafio de se readaptar ao futebol brasileiro, com sua cultura e a pressão específica de uma torcida como a do Flamengo, se mostrou imenso. Isso prova que o encaixe perfeito entre clube e jogador é uma alquimia rara, delicada. Uma equação muito mais complexa do que a simples soma de talento e dinheiro.